E aí, meu povo do Lesson de tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez para passar uma boa lição. Uma lição para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, derrama sobre nós teu Santo Espírito e tudo que façamos seja para a honra e glória de Deus. Amém, meu povo? Amém. Pois é, meu povo, nós estamos aqui para ajudar a passar uma lição dinâmica, boa para vocês. Tem muita gente, meu povo, que às vezes quer passar uma lição assim, ó. Chega lá na classe, né? Às vezes não estudou direito. Aí chega lá assim, ó. Tomando posse. Capítulo 10. Tomando posse da timidez. Sabe, não estuda, aí gagueja na frente dos adolescentes, aí de repente tem que ler os textos, né? E aí se perde na leitura. Os adolescentes sabem se você estudou ou não estudou a lição e como passou uma lição boa, dinâmica. Essa semana alguém me perguntou assim: ei, como é que eu passo uma lição dinâmica, Theo? É do jeito que tu passa aqui? Pois é, meu povo, eu chego lá e a primeira coisa que eu falo assim: e aí, meu povo, tudo bem, adolescentes? Agora vamos fazer o seguinte, todo mundo se cumprimentando, tudo bem? Bom dia, que bom que você está aqui. Todo mundo desejando um feliz sábado. Isso é o quebra-gelo na sala de aula. Sabe por quê, meu povo? Na salinha dos adolescentes. Porque o povo, quando se toca assim, ó, um aperto de mão, as pessoas sentem o calor humano, começa aquela alegria. O ser humano foi feito, meus irmãos, para dar abraço, para ser amigo. Nós somos todos uma grande família, sabe? Para de viver só nas redes sociais, só na vida digital. Vamos viver um pouco a vida nesse calor humano. Daniela, então a lição é a número 10, meu povo. Olha aí, ó, tomando posse, meu povo. Né? E o capítulo é o 48. Enfim no lar. Enfim no lar, meu povo. Olha só, todo circulado, todo sublinhado, todo, olha só, meu povo, todo no texto. É assim que você tem que ser, meu povo. Tem que estudar a lição para passar uma boa lição. Vamos lá, deixa de enrolação. Daniela, lê o texto para nós. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Deus é um Deus da segunda chance. Graças a Deus, né, Daniela? Amém. Que Deus dá a segunda chance para a gente, né, para nós. E agora nós vemos que Josué está perto de conquistar os últimos territórios ali de Canaã. Mas, meu povo, ali a tribo do norte, ali da Palestina, diz que se juntou com uns exércitos gigantescos. Eles eram tão numerosos quanto a areia do mar. Mas, mais uma vez, Deus apareceu para Josué e disse: não te atemorizes, não tenha medo. Eu vou te entregar esses reis em tuas mãos. Meu povo, nós temos que confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Todos os seus inimigos cairão. Cairão tipo assim, ó, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. e tu não serás atingido. Você tem que crer nesse Deus que pode todas as coisas, nosso Deus dos impossíveis. Nada é impossível para Deus, meu povo. E diz que quando eles foram atacar, diz que o poder de Deus, diz que fez com que as carruagens deles pegassem fogo, meu povo. Diz que todos os inimigos foram destruídos. Você já pensou? Um exército numeroso como a areia do mar foram todos destruídos pelo poder de Deus? Você já pensou, meu povo? Claro, eles guerrearam e tudo, mas sem a ajuda de Deus nós não somos nada. Sem mim, nada podeis fazer. meu irmão, nós somos tudo com Deus. Só tem que fazer com que o adolescente participe, saiba o texto bíblico, tu começa, ele continua, sabe onde é que fica, né? O versículo bíblico. E aí agora nós vamos para o número 2, Daniela. O número 2 diz aqui assim, ó. Caleb em Hebron. Caleb em Hebron. Vamos lá, aquele símbolo lá, Daniela, vamos lá. E eu sou Caleb. Meu povo, nós sabemos que a nossa igreja tem um movimento chamado Caleb, que é onde as pessoas se doam os seus dons, seus talentos nas férias, para levar ajuda a outras pessoas em toda a parte do mundo aí. Então, por que Caleb? Caleb agora, nesse momento, chegou para Josué e disse para ele o seguinte: olha, eu estou com 85 anos, mas estou com toda a força e todo o vigor. E é o seguinte, eu quero aquele terreno, aquela propriedade que eu vi há 45 anos atrás, quando eu era apenas um dos espias. Meus irmãos, Caleb e Josué foram os únicos que foram fiéis, tiveram coragem, força, perseverança e fé para vencer Canaã. Só que os outros 10 fizeram a cabeça do povo e eles ficaram rodeando no deserto 40 anos. Os rebeldes e os covardes morreram todos que não tiveram fé.
Mas Caleb, com 85 anos, tinha força e vigor. E tu sabe qual foi o território que ele escolheu para tomar? Lá em Hebron? O território dos Enaquins. A terra dos gigantes, os maiores que tinham, meus irmãos. Tanta gente aí, tanto adolescente cansado, dorme o dia todo, não tem coragem, é cansado, pai e tal. E esse homem com 85 anos, de barba branca, cabelo branco, dizendo assim, manda para mim, porque eu tenho fé em Deus que eu vou tomar esse território. Sabe o que foi que ele estava fazendo? Ele estava dando um exemplo, um testemunho para as gerações futuras, que quem confia em Deus não tem gigante. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Daniela. Qual é o teu gigante que está te atrapalhando hoje, hein, Daniela? Fala para nós aí. Será o gigante do sono? Será o gigante das provas? Será o gigante da pressão do grupo? Porque olha, ser adolescente não é fácil, não é tanta pressão do grupo para você fazer coisa errada, para você sair do caminho de Deus. Uns te chamam de bobo, de quadrado. Mas olha, meus irmãos, seja que nem o nosso amigo Caleb. O Caleb, meus irmãos, ele se manteve firme, foi um homem fiel. Sabe, ele ficou no deserto aqueles 45 anos, nunca reclamou de nada. Lembrando que os murmuradores não entrarão no reino de Deus. E todos que murmuraram no deserto, caíram no deserto. Caleb foi lá e disse que expulsou, sabe o quê? Todos os Enaquins, todos os gigantes, matou todos. 3 gerações, meus irmãos, todos os 3 reis Enaquins, ele destruiu tudo e tomou a cidade. Sabe, meu povo, você tem que confiar em Deus. Não existe gigante. Deixa de ter síndrome de gafanhoto, sabe por quê? A gente não tem que mostrar os nossos mostrar para Deus o tamanho dos nossos problemas, mas mostrar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos, é gigantesco, é poderoso, é onipotente, onisciente e onipresente, meu povo. Vamos lá, agora é a parte número 3, Daniela. Efraimitas. Os efraimitas foi uma parte do povo de Deus, né, lá das famílias, que eles quiseram um território maior. Disseram, olha, nós somos um povo numeroso, essa parte que você deu pra gente, porque era por sorteio, né, que as terras eram ganhas. E aí eles disseram assim, nós somos um povo tão numeroso, você deu uma parte pequena. Aí ele falou assim, então por que tu não sobe no monte lá, nas planícies, e derrota o resto do povo para vocês aumentar o território de vocês? Sabe o que eles estavam? Estavam com medo dos gigantes que tinham lá, dos outros povos. Meus irmãos, que tipo de medo está te impedindo de vencer hoje em dia? Medo do escuro, de altura, claustrofobia? Será que é de você hoje não está mais lendo a Bíblia, não está mais orando, não está indo nos cultos regulares? Qual o medo que está impedindo você de alcançar territórios, de você subir o degrau da santidade, de você estar firme em Cristo? Meus irmãos, se os efraimitas tivessem a coragem de Caleb, eles já estavam com um território muito maior. Mas Josué se compadeceu deles, tomaram lá os territórios e eles fizeram só o seguinte, aqui nessa parte agora diz o seguinte, eles tiraram a arca, né, o templo de Gilgal, e agora eles foram para Siló. Siló, meus irmãos, era uma parte muito importante ali, porque era o epicentro, era o centro onde todas as tribos tinham que passar. E ali eles iam fazer a tenda de encontro. É ali que ficava a arca, sabe? Ali onde todos se reuniam para fazer a adoração, o culto a Deus. Meus irmãos, não deixam de ir para a igreja, sabe? De orar, de adorar, de estar na comunhão com os irmãos. Muitos estão deixando o costume, fazer, não digo que você faça o seu culto em casa, pode fazer, mas não deixa de frequentar a igreja, como é o costume de alguns, porque a brasa só fica firme, aquecida e quente quando está unida. É vendo o testemunho dos irmãos, os milagres, as bênçãos. Deus, ele tem um plano em sua vida, e ele diz assim, vai para a minha igreja, a coluna da verdade. Vamos lá, Daniela, agora, número 5. Cidades levitas. As cidades levitas. Os levitas, eles ganharam 40 cidades. E dentro das cidades levitas, tinha um espaço reservado para as casas-refúgio. Sabe o que era casa-refúgio? Eram os albergues. O que eram os albergues? Eram as casas, cidades-refúgios, onde ficavam as pessoas que cometiam crimes, mas que não tinham intenção de cometer. De repente eu matei alguém sem querer por um acidente. E aí, diz que as pessoas iam para uma estrada, para essas cidades refúgio, onde elas tinham que correr, sabe por quê? Porque, de repente, o parente da pessoa que morreu, ele ia se vingar, também chamado de vingador, né? Essas pessoas iam correndo para a cidade de refúgio, o tempo que ele perdia, poderia ser que o vingador alcançasse ele, a pessoa que poderia matar para querer se vingar. E ele ia para a cidade de refúgio,
Sabe para quê, meus irmãos? Para que o cara, de repente, na hora de se vingar, não matasse um parente seu, um herdeiro. Então, era onde ficava tipo uma casa de misericórdia, uma casa de abrigo, um albergue onde tu ficava lá, até o teu julgamento, para a pessoa não te matar antes. Existia um tratado que ninguém deveria invadir as cidades refúgio. E, meus irmãos, eu te digo uma coisa. Cristo é comparado a essa cidade refúgio. Sabe por quê? Porque Cristo, ele pagou os nossos pecados. Ele derramou todo o seu sangue por nós. Cada um de nós, pecador, transgressor da lei de Deus, a gente deve correr para a cidade de refúgio, que é Cristo. Cristo, ele morreu por mim e por você. E olha, você deve correr com toda a tua velocidade. Sabe por quê? É que nem a porta da graça. A porta da graça tá para se fechar, meus irmãos. E quando ela se fechar, vai acontecer que nem aconteceu com as virgens imprudentes. Elas foram bater na porta, ó, e ouviram assim, ó, não vos conheço. Tarde demais. É tarde demais, né, Daniela? Meus irmãos, e diz o seguinte, ó, se o vingador, quanto tempo tu demorava até chegar na cidade, o vingador podia te alcançar e te matar. E hoje o inimigo é esse vingador. Você tem que correr para Cristo. Mas não adianta só crer em Cristo. Você tem que crer, confessar e permanecer nele. Sabe por quê? Porque enquanto você estivesse na cidade de refúgio, você estava protegido do vingador. Mas se você colocasse o pé fora, já era. O inimigo hoje está como um leão, procurando tragar todos os cristãos, meus irmãos. Cuidado. Mas a Bíblia diz, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que nós possamos estar próximos, meus irmãos, de Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Vai lá, Daniela, e agora, qual é? Número 8. Vai. Mal entendido. Mal entendido. Meus irmãos, diz que a tribo de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés eles pegaram um território antes do Jordão, na outra margem. Meus irmãos, diz que eles estavam fazendo um altar para Deus. Mas lembra que eu te falei que eles agora tinham mudado de Gilgal para Siló? E meus irmãos, deixa eu falar só uma coisa para vocês. Diz que a arca do templo permaneceu lá durante 300 anos. Sabe quando é que ele saiu de lá? Só quando Eli pecou com sua família, né? Que ele deixou o filho dele fazer o que queria no templo. Sabe? A gente não pode deixar que as coisas aconteçam com irreverência na casa de Deus. Vocês viram que morreram todos os filhos de Eli, ele morreu, a nora morreu. Meus irmãos, não devemos tratar a casa de Deus com conversinhas profanas no dia de sábado, com brincadeiras, usando o celular o tempo inteiro. A casa de Deus é um lugar de reverência. Nós devemos respeitar aquela casa, pois é uma casa de oração. Viu como Jesus chegou lá no dia na casa de oração, viu o pessoal vendendo, fazendo comércio e derrubou as mesas e disse, ó, minha casa é casa de oração, não de comércio nem de salteadores. Então a gente deve ter maior reverência na casa de Deus. Mas voltando à história, meus irmãos, aqui o povo, essas tribos, fizeram um altar, né, para adorar a Deus. Na verdade seria um memorial. E aí as outras 10 tribos disseram assim, ei, ninguém pode fazer outro templo, senão o templo que está em Siló. E aí se reuniu as 10 tribos, chamaram Finéias. Lembra que Finéias foi lá, matou aquele casal que estava profanando as coisas de Deus? Se agradou disso? Pois é, Finéias foi lá com o povo, e aí chegaram já acusando todo mundo falsamente. Ei, você não pode fazer outro templo, outro lugar para adorar não. E aí eles deixaram eles falarem bastante e disseram assim, agora a gente pode falar? A gente não está fazendo outro templo para adorar não. A gente está fazendo um memorial. Sabe por quê? Como a gente está do outro lado do Jordão, pode ser que aqui as pessoas que estão aqui, essas tribos, se esqueçam de Deus. Isso aqui é apenas um memorial, lembrando que existe um templo lá em Siló. Aí acabou toda a confusão, meus irmãos. Às vezes existe tanta confusão, né, que a gente se mete, pessoas julgando umas às outras, fazendo mau juízo. E aí, sabe qual foi a nota tônica aqui? Foi que eles se manteram pacientes, corteses, deixaram as pessoas falar, né, julgaram e tudo. E eles falaram calmamente, eles entenderam, fizeram um ritual ali de agradecimento, disseram que poderia continuar tendo aquele memorial, lembrando que existe um Deus vivo, um Deus que livrou eles do deserto, que agora estava colocando eles numa terra prometida, né, que era lá em Canaã. Então, meus irmãos, quando você estiver passando por alguma coisa de acusação, fofocas, mentiras, se coloque nas mãos de Deus, porque Deus sabe a verdade. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, se coloque na mão de Deus. Eu sei que nesse mundo teremos muitas injustiças, mas mais vale a justiça de Deus. Por isso, não dê vazão a fofocas, às intrigas. Às vezes tem pessoas que vão falar mal de você, vão te julgar pela tua aparência. Por exemplo,
eu e a Daniela, às vezes nós somos alvos e críticas de conversas, e eu digo assim, meus irmãos, quem está na frente é criticado, recebe pedradas. Então, ó, tem um pé de fruta aqui. Esse está cheio de fruta, o outro não tem nada. Onde é que vão tacar pedra? No que tem fruta, meus amigos. Tem muita gente falando muito de braços cruzados. Eu quero ver você estar envolvido Falando na... muito, fazendo pouco. eu quero ver você estar envolvido na obra de Deus, pregando, falando nas redes sociais, pregando no teu trabalho, no bairro, aqui fazendo esse trabalho. Olha aqui, meus irmãos, um trabalho sério, ó. Olha aqui, ó. Todo sublinhado, ó. Ó, é assim que você tem que chegar para os seus adolescentes, ó. Todo sublinhado, trabalhado. Amanhã ainda vamos ajudar a passar a lição nos juvenis. A gente também tem ajudado nos jovens. Nós estamos fazendo que nem Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu povo, espero ter ajudado todos vocês. Feliz sábado. Meu povo, a minha câmera queimou. Não tem mais jeito, nós estamos filmando no celular. Às vezes tem um delayzinho, uma demorazinha. Às vezes o áudio não sai muito bom. Viu? Então estamos fazendo de celular, tá? Até a gente conseguir um saláriozinho, um dinheirinho aí para melhorar as coisas. Mas Deus seja louvado sempre, nós estamos aqui para honrar e bendizer o nome de Deus. E Caleb! Nós estamos envolvidos sempre nessa missão, no ID pregar esse evangelho a toda nação, Tribo, língua e povo. a todo mundo. Tchau, meu povo! Amamos vocês, faz um coraçãozinho, Dani. Tchau!